Oi, eu sou a Isabela Faria e esse é o Como é que é, nosso programa de todos os dias aqui na Folha de São Paulo. Hoje no Como é que é falaremos de esporte, porque o assunto são Olimpíadas. Sim, a abertura oficial começa no dia 26 de julho, mas a tocha olímpica foi acesa hoje e ela começa então sua trajetória até a cidade luz, digamos assim, que é Paris. Hoje no Como é que é, então, a gente fala das novidades desses jogos deste ano e falamos também das chances do Brasil, né? Qual será a colocação que vamos ficar nesse ranking, nesse quadro de medalhas? Eu falei a gente porque não estou sozinha, né? Vocês já sabem disso. Hoje estou com o Marcos Guedes, que é repórter de esporte aqui da Folha de São Paulo. Marcos, muito obrigada, viu? Por vir novamente, né? A sua segunda vez, então, muito obrigada por vir para falar sobre Olimpíadas. Legal, obrigado a vocês pelo espaço também. Maravilha, imagina. Eu gosto muito de Olimpíadas, eu não sei você. Claro. Eu não sei vocês também, gente, eu fico muito emocionada com vídeos de esportes no geral. Pessoas ganhando medalhas e se superando. Um apelo emocional forte. Tem um apelo muito emocional também. E para esse ano, quais são as novidades que a gente vai ter? Uma das notícias, né, mais recentes e mais polêmicas também, a gente pode começar por ela, que vamos ter prêmios em dinheiro este ano. Isso, a Federação Internacional de Atletismo, né, que é o World Athletics, anunciou que vai haver uma premiação de $50 mil para cada campeão, para cada medalhista de ouro, que significa que dá R$250 mil, mais ou menos, na conversão. É uma novidade, uma quebra de paradigma, mas em termos, né? Porque os comitês nacionais e as federações nacionais já premiavam os atletas, né? A cada Olimpíada do COB, por exemplo, que é o Comitê Olímpico do Brasil, anuncia o ouro vale tanto, a prata vale tanto e o bronze vale tanto. Então, assim, as medalhas já valem dinheiro. Né? A novidade é uma federação internacional, um órgão que rege a modalidade no mundo, bancar a medalha de ouro. É como se fosse a FIFA pagar o prêmio do futebol, sabe? Essa que é a novidade, mas assim, não chega a ser uma novidade, né? Porque foi esse o tempo que os atletas eram amadores, né? Os atletas são profissionais e ganham para isso. Exato. E a novidade foi bem recebida pelos atletas, né? Do pessoal do atletismo mesmo. Porque eles dizem, é a competição mais importante, para a qual mais me preparo. O Mundial paga, a Golden League paga, as outras competições pagam, por que a Olimpíada não vai pagar? Eles só não gostaram que acharam pouco o valor. E por que foi polêmico? Algumas pessoas não acharam que valia o investimento? Ou que não se trata nem de questão de investimento, é a questão da pureza, do espírito olímpico, né? Só que o esporte já não é mais aquele de 1896, quando começou a Olimpíada da Era Moderna, né? Agora sim, tem gente que é muito respeitada que não gostou. A Kátia Rubio, que trabalhou aqui com a gente, que é uma referência em pesquisas olímpicas, ela apontou até um paralelo entre a decadência dos Jogos da Antiguidade, os Olímpicos da Grécia, com esse momento, que foi quando introduziu premiação e se perdeu o espírito do negócio. Interessante, é algo para refletir mesmo, né? Trazendo esses dois lados. Mais alguma novidade? A gente tem... Esse é caro, essa novidade é cara ao meu coração, porque eu adoro dança. Tem breakdance, né? Pois é. A principal novidade do ponto de vista esportivo é uma nova modalidade, que é o break, né? O breakdance. Legal. Estilo de dança ligado à cultura hip hop, enfim, que virou esporte e vai entrar no programa olímpico agora como uma tentativa de atrair o público jovem, né, para os Jogos. Funcionou muito bem em Tóquio com o surf e o skate, né, que foram sucessos totais. Então Paris resolveu colocar o breaking ali no seu programa. Legal. Já adiantando uma pergunta que eu vou fazer mais tarde, mas já que a gente está falando, você citou o surf e o skate. Surf e skate, modalidades nas quais a gente foi muito bem, né? Sem dúvida. O Brasil foi muito bem. Tem chance no break também? No break, os resultados, pelo menos os resultados pré-olímpicos, não têm sido assim de encher os olhos. Mas, enfim, mas a primeira vez da modalidade olímpica nem é só sobre resultados, né? É sobre mostrar uma nova modalidade, uma nova cultura. Na Olimpíada passada deu muito certo, com resultados, inclusive, né? Exatamente. Mas você vê que o pessoal do skate ali estava muito mais feliz em mostrar a modalidade deles para o mundo do que, claro, brigando por medalhas, evidentemente, mas... Claro. Mas é legal mostrar, né? Sim. Justamente o esporte. E a infraestrutura? Quando a gente fala de Jogos Olímpicos, Copa do Mundo, grandes eventos esportivos, a infraestrutura tem um papel muito grande, né? Como é que tá a infraestrutura? Eu li uma matéria, inclusive, na Folha, gente, a cobertura já começou por aqui, inclusive, como vocês estão vendo nesse programa. Vi uma matéria na Folha dos franceses estão falando, imagina
nas Olimpíadas, como vai ter. Pois Eles é. falam JO, né? O Jeux, les Jeux, que são os Isso. jogos. Imagina nos jogos, que é o que a gente falava, imagina Pois na é, Copa. imagina na Copa, Né? exatamente. Como é que tá a infraestrutura? Tá um caos? Esse comentário é feito especialmente em relação ao transporte. Que o transporte Sim. de Paris, embora muitas linhas novas tenham sido inauguradas, justamente por causa dos jogos, o transporte de Paris ainda tem alguns gargalos, especialmente nas linhas de metrô. E o comentário é esse, imagina nos jogos, né? Imagina. A principal preocupação do ponto de vista logístico são os transportes. Inclusive, vai haver um aumento de tarifa para que menos pessoas usem o transporte público e que se diminuam esses gargalos. Nossa, teve aumento de Vai passagem. aumentar para os jogos justamente por causa disso. Inclusive, se você vai para os jogos, você pode comprar o passe antes, que é o que vai pagar menos, se você comprar com antecedência. Faça isso, gente. Antes de entrar em vigor a tarifa olímpica. Faça tarifa olímpica. Não tem esse nome oficial, mas foi assim batizada pelos... Façam isso, gente, porque é euro, né? Euro, Agora, do ponto de vista de estádio, de estrutura Sim. física, não há questão que houve em outras Olimpíadas, ou Copas do Mundo, enfim, porque quase todas as estruturas já existiam. Só uma nova arena foi construída, que foi uma bem problemática, aliás. Mas 95% das praças esportivas ou já existiam, ou são estruturas temporárias, como o do vôlei de praia, que vai ser na frente da Torre Eiffel ali. Exato. Bem instagramável, né? Bem bonito. Isso. Assim, Então, do ponto de vista de estrutura física, está basicamente tudo pronto. E as polêmicas como estão já? Porque quando você falou tarifa olímpica, os nervos na França já estão, Pois é. né? Não estão calmos. Pois Tá é. tudo muito agitado por lá politicamente. Pois é, e não é difícil o pessoal começar a virar carro por lá, né? Qualquer coisinha taca fogo, bota o negócio, xinga o Macron. Então, como é que tá esse negócio aí? Polêmicas estão surgindo já? Sempre tem, né? Uma que não é exclusividade de Paris, acontece em quase todas as Olimpíadas, aconteceu aqui no Rio de Janeiro, Sim. que é aquela acusação de faxina social, né? Então, removendo os mendigos, sem teto, trabalhadores do sexo, usuários de drogas, das proximidades das competições e levando para cidades das cercanias de Paris. O governo nega uma ação sistemática, diz que não, o pessoal está sendo levado para abrigos, novos abrigos, mas enfim, essa é uma das questões. Sim. Outra questão é a poluição do Rio Sena, porque uma das bandeiras desses jogos seria a despoluição do Rio Sena, onde teoricamente vai acontecer a maratona aquática e parte do triatlo. Eita. Só que testes estão sendo feitos, estão chegando à conclusão de que a água não está boa ainda para isso. Existe até a possibilidade dessas competições serem canceladas. Então, estão buscando alternativas, né, outros lugares em que a competição poderia ocorrer, mas essa é uma questão importante. Nossa, canceladas essas provas. Mas Provavelmente não serão, mas Sim. a possibilidade, o risco existe. Entendi. Mais alguma coisa? Tem uma questão, que o único estádio que foi construído, o único foi o Centro Aquático Olímpico. Que o resto foi reutilizado, né, por exemplo, de triste memória para os brasileiros, o palco da final da Copa de 98, o Stade de France, vai ser o palco da maior parte das competições de atletismo. Entendi. Eles só construíram o Centro Olímpico Aquático, só que foi um vexame histórico a construção do Centro Olímpico, porque o Centro Aquático. O custo original era de 70 milhões de euros, foi para 175 e não vai poder receber as provas de natação, porque não tem a capacidade mínima prevista pela federação. Foi um erro caricato de planejamento. Então, o Centro Aquático, que é a grande construção dos Jogos Olímpicos, vai receber só provas preliminares da primeira fase, do polo aquático, dos saltos ornamentais e do nado artístico. Nossa, mas que erro, né? Erro caricato. Crasso. Crasso. E além dessas polêmicas que você disse, agora tem um temor de um ataque terrorista, né, durante os jogos. Inclusive, é um temor que já está impedindo aí a confirmação do local de abertura. Pois é. Paris tem um histórico, né, Tem. em relação a esse assunto. Tem. Então, já de antemão, separou 320 milhões de euros no orçamento da Olimpíada só para segurança. Milhões. 320 milhões, dá quase Nossa. 2 bilhões de reais, 1,7, 1,8 bilhão de reais. É mais que a quantia usada para construir esse centro aquático. Sim, pois é. E a gente está vivendo um momento geopolítico tenso, né? Tem a questão da Rússia com a Ucrânia, a guerra Israel-Hamas, a relação do Macron com a Rússia não tem sido exatamente harmoniosa, enfim. Então existe uma tensão. E, diferentemente do que acontece em todos os Jogos Olímpicos, a cerimônia de abertura não vai ser num estádio, ou em tese não vai ser num estádio. Está marcada para o próprio Rio Sena, embarcações no rio, com o público em volta do rio. E a agência de segurança francesa, especialmente depois do atentado de Moscou no ano passado, ela falou assim, vocês não querem repensar isso aí, não? Vamos fazer no estádio, vamos fazer num cercadinho.
E o Macron até agora está insistindo que vai acontecer lá, que os planos foram feitos, tem um sistema anti-drones para evitar ataques de drone. Mas ele mesmo admitiu que há um plano B e um plano C. O plano B seria fazer uma cerimônia restrita no Trocadéro, ali perto da Torre Eiffel, e outra seria fazer no estádio mesmo, no Stade de France. Essa seria outra alternativa. Ele garante, quer dizer, garante ele não garante, ele garante mais ou menos. Ele diz que vai ser no Rio Sena, mas existem essas alternativas que estão sendo estudadas. Se for no Rio Sena, vai ser aberto para o público? Como você não vai precisar pagar ingresso, por exemplo? Porque normalmente nas aberturas você tem que comprar um ingresso. Tem, né? tem uma parcela que é gratuita e uma parcela que é paga. Entendi. Tem um espaço reservado que é com pagamento de ingressos e outro que é aberto para o público, mas assim, com acesso restrito, você tem que trocar o bilhete antes, enfim, não é assim, apareci lá, Entendi. Vamos ver. Vamos ver qual é. Entendi. No Sena vai ser esse esquema. Isso, segundo o Macron, um perímetro grande de segurança e tal, enfim. Entendi. Vamos ver se vai adiante. Eu acho que vai acabar indo, mas que existe o temor de ataques terroristas, especialmente por esse momento geopolítico tenso, existe sim. Veremos então. E além dessa limpeza do Rio Sena que você disse, né, essa tentativa não sabemos ainda, porque né, corre-se o risco dos atletas né, terem uma desinteria e a água não está tão limpa assim, mas começa por esse fato, esse mote de que Paris vai ser a edição mais verde dos Jogos Olímpicos da história? O que eles estão falando em relação a isso? Esse é um mote que foi mudando ao longo da campanha, né? Paris, desde que se candidatou aos Jogos, a ser sede dos Jogos, se vendeu como a capital sustentável, né? Já é uma bandeira que é defendida pela cidade há algum tempo, que estabeleceu muitas ciclovias, então, enfim. O centro ali eu acho que é limitado para carro também, né? Então, é uma bandeira de Paris e eles se vendem como os Jogos Olímpicos mais verdes da história. Evidentemente não são, né? Se a gente pensar que as Olimpíadas da Era Moderna começaram em 1896 com um punhado de atletas, o impacto ambiental da Olimpíada de Atenas naquele ano, evidentemente foi menor do que será o de Paris 2024. Agora, o que Paris pode dizer é que tem um impacto ambiental menor do que tiveram as Olimpíadas anteriores. A conta que eles fazem é que Londres, 2012, emitiu 3,4 milhões de toneladas de carbono, de dióxido de carbono. Rio foi 3,6. Eles prometem cortar a menos da metade, 1,5. Inclusive prometem ser menos do que Tóquio, que é 1,9. Só que Tóquio não teve público, né? Por causa da pandemia. Exato. Mas mesmo assim eles dizem que será menos que Tóquio. Só que assim, essas métricas são muito questionáveis. Entidades independentes questionam muito essas contas. Agora, o que é fato é que Paris, diferentemente das anteriores, não entrou naquela sanha de construir estádio, construir arena. Então, o impacto de construção civil, de fato, foi muito menor, o que justifica, até certo ponto, essa conta. Mas, assim, continua sendo um evento de 15 milhões de pessoas, e o grosso da emissão de carbono é de transporte aéreo, mais do que outra coisa. Tudo isso é esperado? 15 milhões? 15 milhões, Contando com atletas ou só de... mas atletas são 15 mil, né? Então nessa conta acaba sendo irrelevante, né? Entendi, é pouquinho. Nossa, é muita gente. Ramon Raquel fazendo a pergunta que eu iria fazer. O Brasil ainda é visto como uma potência do esporte numa projeção internacional? Em quais áreas, quais modalidades a gente pode esperar um bom desempenho do Brasil? O Brasil não é exatamente visto como uma potência, né, do esporte, né? Embora tenha grandes atletas em algumas modalidades. Assim, fazer previsão de medalha e projeção é sempre muito complicado, né? Porque o esporte é uma coisa muito imprevisível e alguns são mais imprevisíveis do que outros. Eu diria que o Brasil tem 3 chances muito boas de medalha de ouro, que é a Rebeca Andrade na ginástica, principalmente no salto, né? Que ela é muito boa no salto, claro, ela vai estar concorrendo com a Simone Biles, está de volta aí, e no individual geral, nos outros aparelhos ela é favorita, mas no salto a Rebeca costuma sair muito bem, então a chance grande de medalha. O surf vai ser disputado no Tahiti, na Polinésia Francesa, né, no Oceano Pacífico. E lá o Gabriel Medina tem excelentes resultados. Ele costuma ir muito bem lá. E é uma onda muito difícil de ser surfada. Ele é certamente favorito ao ouro lá. E a Beatriz do boxe, a Beatriz Ferreira, teve um 2023 muito bom. E se mantiver o que ela apresentou ao longo do último ano, ela tem grandes chances de medalha. Agora sim, tem muitas outras possibilidades, né? O Brasil sempre aparece bem no judô, na vela. Tem algumas possibilidades aí que a gente não sabe exatamente o que vai acontecer. E tem alguns atletas que vinham muito bem, mas tiveram problemas físicos, então a gente não sabe exatamente o que esperar.
O Alisson do Santos, por exemplo, o Pio, do 400 metros com barreira. Ele chegou a ser campeão mundial, mas depois teve que fazer um procedimento no joelho. Então ele está recuperando a melhor forma ainda. Pode ser, ele vai brigar por medalha, mas a gente não sabe ainda de que cor. Quem mais? O Isaquias, do Isaquias Queiroz, da canoagem. Ele não teve lesão, mas ele se afastou por questões de saúde mental ano passado. Então ainda está recuperando a melhor forma. E a mesma coisa a Ana Marcela Cunha, da maratona aquática. Se for liberado o Rio Sena para nadar, né? A gente vê o que acontece. Mas ela também teve uma operação no ombro, ela foi ouro, né, em Tóquio. E ela vinha numa sequência muito boa, mas teve que operar o ombro. Não teve em 2023, não muito bom. Então a gente não sabe exatamente o que esperar dela, mas ela é evidentemente craque na modalidade dela. Perfeito, mas já tivemos algumas decepções também, né? A gente sempre espera melhor para quem foi classificado, mas teve gente que não foi classificada. Basquete feminino e futebol masculino. Pois então, e futebol masculino, você falou, bicampeões. Pois o futebol masculino olímpicos. Puxa essa fila de decepções aí. Nossa, né? total. O Brasil é atual bicampeão olímpico, ainda que o futebol não tenha na Olimpíada a importância que tem em outras modalidades, em outros eventos, mas fez um pré-olímpico muito ruim, não conseguiu a classificação e não vai defender o seu bicampeonato. O basquete feminino também tinha uma boa chance de classificação, porque o pré-olímpico foi disputado em Belém, aqui. Mas o Brasil fez 3 jogos parelhos, perdeu os 3 jogos e não vai para Paris. Mas alguém perigando cair? O basquete masculino ainda está brigando. Não conseguiu a vaga via mundial, foi eliminado no mata-mata ali, mas ainda tem uma chance no pré-olímpico que vai ser disputado na Letônia. O problema é que o time da Letônia vai disputar, é muito bom, e é o dono da casa. Então, o Brasil, para conseguir beliscar uma vaga ali no basquete masculino, vai ter que ganhar da Letônia na Letônia. Além de outros adversários, né? Mas imagina se o Brasil cumprir seu papel, vai para a final contra a Letônia. E aí, vamos ver o que acontece. Mais alguma modalidade? Não só esses que a gente... Os esportes coletivos, alguns ainda estão brigando. Os handboys ainda vão disputar vaga, se eu não me engano. Entendi. E esportes individuais ainda tem muitas eliminatórias acontecendo, né? Não estão todas as vagas definidas. Os atletas ainda estão brigando por índice olímpico. Perfeito. Então ainda tem muito... Tem coisa para acontecer ainda. Ótimo. A gente tem outra pergunta do Ramon Raquel. Vocês acreditam que se existissem políticas públicas aqui no Brasil que promovessem realmente um incentivo para os esportes olímpicos, nós poderíamos ser essa potência? O que um país ganha com isso, investindo em esporte? Existe sempre essa questão, né? Investir em esporte de alto rendimento ou na formação. Você está perguntando para mim? Eu não defendo altos investimentos no esporte de alto rendimento, porque os grandes atletas, tudo bem, o mundo não é o futebol, mas os grandes atletas têm patrocínios, têm de onde tirar. Eu acho que o investimento tem que ser feito na base, na captação, na criação, no fomento de talentos e de amor ao esporte, né? E no alto rendimento, claro, tem que ter incentivo também, não estou dizendo que não tem que ter nenhum. Mas acho que o grosso do investimento tem que ser na formação de atletas, não no atleta já formado. Porque você diz que atletas mais de alto nível já estabelecidos, eles já têm, então, patrocínios privados. Sim, exatamente. Claro, eles precisam de apoio e dependendo da modalidade, os valores não são exatamente de encher os olhos. Exato. Mas acho que o grosso do investimento tem que ser na formação de atletas, não nos atletas já formados. Perfeito. O Alexandre Fernandes pergunta aqui: Marcos, as Olimpíadas de Paris darão retorno financeiro para a cidade? Há casos de cidadãos de municípios europeus que já realizaram protestos para não receberem os Jogos em razão dos custos. A gente já teve uma experiência com a Copa do Mundo aqui, né? Que foram inclusive a continuação dos protestos de 2013. A gente já veio essa pauta também, Copa não, a gente teve aquela grande frase do Ronaldo, não se faz Copa com hospitais. Pois é. Não é mesmo? Isso foi ótimo. Mas e aí? Vai dar retorno financeiro mesmo? Essa conta é sempre complexa e sempre difícil de medir com propriedade, né? Porque cada um apresenta a sua versão, mas assim, o que dizem as autoridades francesas, tanto a prefeita, Anne Hidalgo, até o Macron, que é o presidente, é que os jogos são sustentáveis não só do ponto de vista ambiental, mas também do ponto de vista financeiro. E que ajudaram o Paris a reformular sua malha viária, e que são benéficos para a cidade, não contraproducentes. É isso que eles defendem. Sinceramente, eu não sei a resposta. Perfeito. Mas já tem casos de pessoas que estão protestando. Não, há protestos de todos os tipos, né? Do tipo ambiental, do tipo da faxina social que eu te falei. Sim. Parisienses que estão irritados com a presença de estrangeiros na cidade. Uma pesquisa foi feita, se não me engano,
um mês atrás, 40 e poucos por cento, eu não vou lembrar o número exato Sim. aqui, mas 40 e poucos por cento dos parisienses dizem que vão sair de Paris durante os jogos. Porque não gostam daquilo, não querem aquela movimentação. Mas enfim. Para evitar. E o transporte vai ser problemático, aquele que você imagina nos jogos, que a gente falou. A tarifa olímpica. A tarifa olímpica, isso rendeu protestos também. Há um temor de greves de alguns setores. Existe isso também? Existe. O Macron já está quase pedindo, pelo amor de Deus, não façam isso. Trégua olímpica. Nossa, durante os jogos? Quais setores? Especialmente do transporte, taxistas, o pessoal que trabalha com a rede de ônibus. Entendi. E outras áreas também, né? Porque na França eles têm um apreço por greves. E o Macron tá dizendo, não, gente, deixa para depois, faz agora. Não ou faz agora ou faz depois. São apenas alguns dias, né, de Olimpíadas. A cidade olímpica vai estar perto de Paris? Vai estar nos arredores? Como é que vai ser? É bem concentrado, assim. É bem concentrado? Assim, tem o Estado de França é em Saint-Denis, que é nos arredores de Paris. Mas tá tudo num raio de 10 quilômetros, de acordo com a organização. Preciso checar esse número para ser honesto, que eu nunca parei para checar. Mas de fato é um perímetro relativamente restrito. Inclusive eles usam isso para justificar a questão da sustentabilidade, porque vai ser gasto menos com transporte, as pessoas vão poder ir a pé de uma competição para outra, no máximo uma linha de trem, de metrô chegou ali. Então é relativamente restrito o perímetro das competições. Fora o surf, né, que é no meio do Oceano Pacífico. Nossa, como é que vai ser feito esse transporte? Obviamente a França vai ter que levar esses atletas? Ou não? Os atletas são de altíssimo nível, né? Não precisa de um patrocínio para levar eles lá. Eu não sei se responder essa pergunta, mas Sim. Eu acredito que seja os próprios atletas se bancando mesmo, talvez com auxílio dos seus comitês, dos seus comitês nacionais, enfim. O COB, por exemplo, certamente vai estar auxiliando os atletas do Brasil que vão competir lá. Perfeito. Vai mudar alguma coisa na estrutura dos jogos? Porque como você está nas estruturas de modalidades e das competições ao longo desses dias, porque você está falando que dia 26 de julho é a abertura oficial, Isso, né? Todo aquele show que você falou, né? Que deve acontecer. Vamos ver. Às margens do Rio Sena, onde os países apresentam suas culturas. Quem não se lembra, né, da abertura das Olimpíadas de 2016 no Rio de Janeiro. Foi tudo muito bonito, a gente mostrou nossa cultura, com inclusive, né, pessoas icônicas, como o caso da Gisele Bündchen, sim, eu lembro dela, tá bom? E em Paris, obviamente, vai ser a mesma coisa, pelo menos o mesmo modelo, digamos assim, mas existem competições que começam antes, né, da abertura oficial. Isso é normal, né? É normal. A Olimpíada começa, a abertura está marcada para o dia 26 de julho, e alguns esportes coletivos, como futebol, por exemplo, começa no dia 24 de julho. Entendi. E nesses esportes coletivos não estará a Rússia nem Belarus. Então, todos os países vão participar? Não. Por causa da questão da guerra, o COI vetou a participação da Rússia e de Belarus, que é aliada dela na guerra. Isso, inclusive, gera muitos questionamentos, né? Por que Israel vai participar? Já que também está numa guerra, e por que a Rússia não vai? O COI se mantém distante dessa questão da Palestina, e o próprio Macron argumentou que, diferentemente da Rússia, Israel não atacou deliberadamente, não partiu para o ataque do nada, foi alvo de um ataque terrorista e reagiu. É um péssimo argumento, mas enfim. Esse foi esse argumento que ele fala assim, tudo bem, que a reação de Israel a gente pode questionar, sim, mas não partiu deliberadamente para uma guerra, diferentemente da Rússia, e por isso que os atletas da Rússia não vão participar. Sim, eles podem participar individualmente, mas com uma bandeira neutra. Não vai aparecer a bandeira da Rússia nem o nome da Rússia em lugar nenhum. Isso é clássico, né? Quase todas as edições dos jogos você tem, né? Alguns países que não vão participar. O critério do COI é muito seletivo, né? Para decidir quem está em guerra e quem não está. Mas enfim, nesse caso é Rússia. Nesse caso, Rússia e Belarus. E Belarus. E a gente vai ter um time de refugiados também, né? Sim, também tem. Sempre tem. É praxe, Recentemente nós tivemos alguns... Tem acontecido. Sempre rende histórias interessantes, né? E geralmente são atletas amadores mesmo, diferentemente do que... já que a gente está lembrando o espírito amador dos jogos e o Barão de Coubertin. Exato, o Barão de Coubertin, exato. Nesses casos, assim, realmente as pessoas vão pelo amor ao esporte, não por qualquer ilusão de que haverá uma medalha no caminho. Perfeito. Quando serão os jogos, então? 26 de julho, abertura oficial? Isso, vai até quando? Até dia 11 de agosto. E em seguida, acho que começam os Jogos Paralímpicos. Importante lembrarmos também os Jogos Paralímpicos, Isso. que aí o Brasil tem mais chance, né? Aí o Brasil, a potência, Ramon Raquel. Aí sim.
Jogos O Paralímpicos. Brasil é uma potência paralímpica, sem dúvida, sem dúvida. Está sempre entre os primeiros no quadro de medalhas e, mais uma vez, pode esperar que o Brasil vai pegar muita medalha nos Jogos Paralímpicos. Perfeito. Aí, dependendo, a gente faz um programa, como é que é, só de Jogos Paralímpicos Justo. também. Marcos Guedes, repórter de esporte, que inclusive estará lá. Estarei, se Deus Estará lá. Então, assim, acompanhem a cobertura, gente, da Folha de São Paulo sobre os Jogos Olímpicos, que já começou, atenção. E também acompanhem durante os Jogos, mas até lá a gente fala mais. Muito obrigada, viu, Marcos? A gente se vê em breve. Volte mais vezes, claro, para falar sobre esportes ou, enfim, outras coisas que você quiser. Você veio falar de bet, que, óbvio, tá imbuído no Claro, tema, mas volte mais vezes. Volte sim. Pra gente conversar. Foi um prazer, obrigado, Zagal. Se você não te vir até as Olimpíadas, então boa viagem. Valeu, obrigado. Revoar. E muito obrigada a você também que assistiu ao Como é que é de hoje. Amanhã espero vocês. Tchau.